Olá pessoal, mais um Fisiotalks hoje, Mariana Montarroz aqui com vocês. E eu trouxe um cara extraordinário hoje, hein? Bruno Gilberto, fisioterapeuta desportivo, que era da seleção do esporte e foi-se embora para os Emirados Árabes. Bruno agora está em Dubai, é uma sumidade na fisioterapia desportiva e lógico que eu ia aproveitar a vinda dele aqui no Brasil para trazer um pouquinho de Bruno Gilberto para vocês. Bruno, muitíssimo obrigada por ter vindo. Foi meio perrengue, viu, minha gente? Mas deu certo. Obrigada de verdade. Eu tive o privilégio de ser aluna de Bruno. Não vou nem dizer há quanto tempo, porque senão não vai dar bom para nós dois. Exato. Vai entregar em você. Mas Bruno hoje está na coordenação, não é isso? Do curso de fisioterapia desportiva do Pós-graduação, isso. Esportiva e traumática. Massa, então a gente ainda tem Bruno Gilberto aqui no Brasil com a gente também. Conta um pouquinho, Bruno, como é que está esse trabalho, de lá, de cá? Maria, primeiro eu agradecer a você pelo convite, né? Para mim é um prazer enorme estar falando sobre a fisioterapia esportiva, tá tendo a oportunidade de ter contatos de manter o contato com profissionais, com estudantes de fisioterapia aqui no Brasil. Isso para mim é importante, porque eu acho que tudo que nós construímos na nossa carreira, de certa forma, pode ajudar outras pessoas também a ir construindo, né, e galgando passos e realizações, né? Então, obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por tudo aquilo que você vem fazendo, né? Produzindo excelentes conteúdos para ajudar também outros profissionais, fisioterapeutas e estudantes, né? Então, Maria, eu tenho a minha história, ela começou lá eu estou com 22 anos de formado, né? Esse ano eu completo 22 anos de formado. Sem datas, Bruno. Nós tivemos a oportunidade de estar juntos, né? Você como acadêmico, eu como professor, no meu início, né, da minha carreira profissional enquanto docente, né? E eu fico muito feliz por isso, porque hoje eu vejo, né, muitos ex-alunos meus que na época, né, eu tinha praticamente a idade deles e eu já estava ali na frente, passando um pouco, né, da experiência profissional, e hoje eu vejo com muita alegria, né, esses meus alunos, ex-alunos, perpetuando e prosperando bem na carreira profissional, né? Isso nos deixa muito felizes, né? Então, nós começamos a nossa trajetória enquanto fisioterapeuta esportiva ainda dentro da graduação, né? Nos meus últimos anos de graduação, eu era estagiário de uma equipe de futsal em que fui atleta lá, né? Eu tinha um sonho também de ser jogador de futebol. Geralmente acontece isso, né? O físico desportivo tem um pezinho ali, eu era atleta, eu queria ser atleta. Exatamente, eu tinha esse sonho de ser jogador de futebol também, mas chegou um momento que não dava para ser, né? Eu tinha que estudar e obviamente eu queria algo que pudesse me manter ainda no meio esportivo, e a fisioterapia, ela, né, sempre foi a minha primeira opção. Eu nunca quis ser médico, nunca quis ser educador físico, decidi ser fisioterapeuta e eu queria trabalhar com esporte, né? E daí eu comecei a trabalhar nessa instituição lá em 2002, e depois eu continuei, depois de formado, né, nessa instituição mais ou menos uns 5 anos, né, como fisioterapeuta da equipe, tanto da equipe da escola quanto da equipe universitária, né? E a partir daí outras oportunidades foram surgindo. Eu passei a trabalhar também junto à Secretaria de Esportes aqui, né, como coordenador da fisioterapia nas Olimpíadas Escolares, que eram os Jogos Escolares antigamente, né, os JEPs, e também nas Olimpíadas Universitárias junto com a FAP, que é a Federação do Desporto Universitário aqui em Pernambuco, né? Poxa, então tem já uma galera, tem um mercado para fisiodesportiva, né? Tem um mercado muito grande, assim, e assim, Maria, muitas pessoas veem a fisioterapia esportiva apenas pelo futebol, por ser um esporte, assim, de maior notoriedade, né? Assim, sem dúvida o futebol é o esporte de maior notoriedade do mundo, né? Onde tem a maior quantidade de praticantes no mundo inteiro, e obviamente faz com que você saia de um anonimato, né,
passe a ser visto. O futebol ele te dá essa possibilidade. E é um time grande, né? Eu vejo que a equipe da saúde ali e tal é um time grande, não é um fisioterapeuta, não é um preparador físico, né? Você precisa saber trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar e ter ações transdisciplinares, né? Porque não adianta ter um fisioterapeuta, um preparador físico, um médico, se cada um trabalha por si só, né? Tem que ser bem alinhado, né? Até para não confundir, né? Essa história, porque eu tenho minhas dúvidas lá, justamente isso até, tipo, até onde é o papel do físio, até onde é o preparador físico, até onde chega o médico. Teve uns jogos aí que eu vi os meninos em campo e o médico não estava, poxa. Então, é uma série de coisas que acontecem internamente que tudo só acontece de uma forma alinhada a partir da comunicação. Sim. Você tem que ter uma boa comunicação com todo o staff técnico, você tem que ter uma boa comunicação, obviamente, com o médico, que é, de certa forma, o teu braço direito, né? É o profissional da saúde que, ali naquele momento, ele é superior a você, ele é o cabeça da equipe, né? Então a gente precisa ter uma boa comunicação com todo esse staff, né? E partindo para o staff técnico, sem dúvida o preparador físico é o nosso maior aliado, né? Então eu tenho que estar em contato direto com a preparação física para que o trabalho que eu faça tenha uma repercussão positiva no trabalho que o preparador físico faz. Tem que ser algo que seja somado e não super somado. Então eu tenho que dar condições para que o atleta ele consiga performar bem e, consequentemente, o preparador físico dê as melhores condições para que ele possa performar bem, né? Então esse é o meu papel, né? E hoje, né, existe vamos dizer assim, um mercado da fisioterapia esportiva, que é o personal físico, né, que hoje praticamente todos os atletas atuam fora do país, aí falando especificamente do jogador de futebol, porque é onde nós estamos inseridos hoje, praticamente hoje todos os atletas que trabalham fora do país, eles têm um fisioterapeuta particular, que está lá com ele, que é o staff dele, entende? Então esse fisioterapeuta particular, ele necessariamente precisa ter uma boa comunicação com o staff do clube do atleta, porque o trabalho que ele realiza com o atleta na sua residência, ele tem que gerar uma repercussão positiva para o atleta do clube. Sim. Entende? Então, se eu faço um trabalho particular com um atleta que vai gerar uma sobrecarga, vamos supor, eu faço um trabalho de força de manhã com o atleta tem treino à tarde, e eu não sei qual é o treino do atleta à tarde, e à tarde esse atleta vai fazer um trabalho de força também, esse trabalho de força que eu fiz, ele vai gerar uma repercussão negativa para o atleta à tarde. Sim. Entende? Então essa comunicação, independente se você é do staff do clube ou é do staff do atleta, tem que existir, né? Principalmente aí com o preparador físico. Então hoje é um mercado muito grande para o fisioterapeuta, né? Um mercado extremamente aberto, né? Que eu vejo com muito bons olhos, obviamente, desde que esses fisioterapeutas eles saibam trabalhar também dentro dessa perspectiva de ter comunicação, de ter contato, né? Eu já tive experiências negativas com isso, né? De atletas que tiveram problemas comigo por conta dos profissionais externos, assim, não problema pessoal comigo, mas problema de trabalho, porque eu fazia uma coisa e o fisioterapeuta que estava com ele, não, vamos fazer isso. E não era para ele estar fazendo aquilo naquele momento. Então, assim, a gente precisa ter uma comunicação direta com o staff técnico, com o treinador. Muitas vezes a gente tem que ter um contato também com os gestores do clube, porque o atleta ele é um ativo do clube. Se o atleta ele se machuca ou se o atleta está machucado, a gente tem que dar a informação precisa, porque isso é dinheiro, né? Quanto mais tempo o atleta ele fica fora, mais dinheiro o clube perde. Tem muito disso, né? Então a gente é cobrado por isso também, né? E o próprio atleta perde valor se ele tiver uma lesão ali, coisa e tal. O atleta ele perde valor não só financeiro, mas obviamente o financeiro é importante, porque ele sai da mídia, ele perde os direitos de imagem, ele perde bonificação se o clube ganha, por exemplo, um jogo, ele não está ali inserido. Mas, para além disso, eu acho que tem outras perdas importantes, né? Uma perda psicológica, principalmente se for uma lesão grave, né? É aquela interrogação de, pô, será que eu vou voltar a jogar, né? Então, o fisioterapeuta ele é um cara super importante dentro desse processo, porque é o que está lá diariamente com o atleta, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande
não apenas nessa performance física, mas também na performance mental do atleta. Eu tenho que estar... Imagina um cara que fez uma lesão de ligamento cruzado anterior que vai ficar 12 meses com você. Né? Você trabalha muito mais até a segurança, né? A autoestima ali, o incentivo além da lesão. Exatamente. Para além da lesão, a gente tem que pensar nessas outras possibilidades. Eu estava, por exemplo, um atleta que eu tive uma situação agora, ele teve uma lesão bem grave, né? E todo mundo dizia que ele não voltaria a jogar, né? E eu abracei ele e disse, não, vamos trabalhar, vamos seguir o nosso plano, né? E aí eu peguei uma folha de papel e disse, hoje nós estamos aqui, então a gente está nessa fase. Nessa data nós vamos estar nessa fase, nessa data nós vamos estar nessa fase. Então fui estabelecendo datas com ele. E eu disse, nesse dia aqui você vai estar em campo, você vai jogar. Era uma final super importante para a nossa equipe lá no Catar. Era o campeão dos Emirados contra o campeão do Catar, era uma final que eles chamam de Supercopa Catar Emirados. Então era a primeira vez que o meu clube estava participando dessa final, né? E eu disse a ele, você vai estar em campo nesse dia. Ele fez, é sério, tu acredita nisso? Eu disse, eu não acredito não, eu tenho certeza. E aí a gente foi fomos trabalhando. Ele estava na final nesse dia e nós fomos campeões. E nós comemoramos juntos. Né? Então assim, o meu papel ali não era apenas estar passando para ele a questão de reabilitação física, mas principalmente promovendo para ele uma parte de envolvimento emocional com todo o processo, né? Para que ele acreditasse naquele processo, porque eu sabia que era muito difícil para ele, mas eu acreditava. Se ele não acreditasse, não ia valer não acreditar. Então quem está pensando aí em fazer fisioterapia desportiva para entrar no mundo do futebol e ficar só no glamour de jogador de futebol, a pressão é grande. A pressão é grande, né? A pressão é grande, sem dúvida. A gente porque nós estamos lidando com pessoas que têm um custo financeiro muito grande para o clube. E muitas vezes esses atletas eles são o sustento da família completa. Então, a partir do momento que esse atleta ele tem a sua carreira amputada por conta de uma lesão, né, obviamente o sustento da sua família também vai ser amputado. Né? Então, assim, isso é muito importante para o atleta, né? E, consequentemente, isso pode gerar uma repercussão muito negativa para ele no processo de reabilitação. Né? Então, o fisioterapeuta ele tem que entender de tudo aquilo que está envolto desse processo para que a gente possa estar gerando uma repercussão positiva, estar gerando estímulos positivos para que esse atleta ele queira estar inserido nesse processo. Né? Foi uma coisa que a gente comentou muito também, eu tenho em outros programas, sobre o protagonismo do paciente, né, dentro daquele protocolo de atendimento que a gente gera. E aí você lida com um que também já tem essa insegurança, né? Além da lesão sofrida, porque ele está sentindo dor, porque ele sabe que vai ter limitações, ele tem essa pressão de toda uma história, vamos dizer assim, por trás, né? E a gente precisa considerar muito isso. Então é como a gente fala, né? Sobre essa fisioterapia integralizada, integrativa. Você realmente vê o paciente como um todo e muito além de um atleta ali. Ali tem, né, um cara, a cabeça de uma família, existe o sonho dele de carreira, existe uma lesão, então também é uma pessoa que está com uma lesão, né, porque muitas vezes tipo, o clube vê ele ali como uma coisa, né, você também tem que ter um pouco desse olhar mais humanizado e saber acolher aquele cara, né, as questões emocionais, tudo. Então, quando a gente fala, por exemplo, no retorno ao esporte, a gente tem que levar em consideração os fatores físicos, os fatores biopsicossociais e os fatores sociodemográficos. Então eu não vejo só o fator físico, o fator reabilitação da lesão. E tenho que ver todo o contexto em que esse atleta está envolvido. Né? E para além disso, Maria, assim, eu não sou o único responsável pelo processo de recuperação funcional dele. O atleta ele está inserido dentro de uma equipe muito profissional. Então, eu envolvo dentro desse processo o nutricionista, eu envolvo dentro desse processo um psicólogo, se o clube tiver à disposição, obviamente. Se não tiver, e eu achar necessário, oriento o atleta, procura ajuda, entende?
o atleta ele faz parte integrante. Então eu digo ao atleta assim que eu sou 1% desse processo. O médico ele faz parte do processo. Eu converso muito com os jogadores que estão nesse processo que vão pensar numa lesão mais grave, né? Então eu digo, muitas coisas eles compartilham comigo porque eu estou com ele diariamente. Sim. Mas eu digo, cara, você precisa compartilhar isso com o médico também, porque ele é integrante desse processo. O cara que fez a cirurgia no teu joelho, ele é integrante desse processo. Então eu não posso tomar a frente de uma situação que não compete a mim, porque eu vou estar chamando uma responsabilidade para mim que não me compete. Né? Então assim, todo mundo tem que estar inserido nesse processo. Então o fisioterapeuta, ele, vamos dizer assim, ele está na prateleira da frente porque ele está diariamente com o atleta. Mas ele não pode assumir 100% da responsabilidade do atleta. Tá? Todo mundo está inserido. Né? Então é como eu falei, você tem que ter o envolvimento dos fatores físicos, psicossociais e sociodemográficos. Então é um conjunto. Não é fácil, obviamente, trabalhar com isso, mas você precisa ter o entendimento de que você faz parte de toda essa engrenagem. Né? E para você fazer parte, para você saber trabalhar com isso, você tem que entender um pouquinho de cada parte dessa engrenagem. Né? E pensar fora da caixa, né? Porque não adianta dizer, gosto de traumato-ortopedia, gosto de esportes, vou fazer fisioterapia desportiva. Não é muito por aí não. Não é muito por aí. É um pouco bem mais além. Assim, eu acho que, tipo, há 20 anos atrás, quando eu me formei e queria trabalhar com esportivo, o pensamento era esse. Eu fui atleta, né? Eu gosto do futebol, quero ser fisioterapeuta esportivo. Hoje é muito mais além do que você ter sido atleta e conhecer o esporte. Né? É muito mais além disso. Então o fisioterapeuta esportivo hoje, ele trabalha com um nível de complexidade muito alto. Porque eu falava muito que muitas vezes eu era mais um gestor do que fisioterapeuta. Eu era mais um gestor de carga de trabalho, um gestor de base de dados de um departamento, um gestor de prevenção de lesão, um gestor do próprio departamento como um todo, um gestor de comunicação. Mas tu diz isso por quê? Porque tu precisava idealizar como resolver aquilo ali? Porque eu precisava entender, por exemplo, se o atleta está se machucando, por que ele se machuca? Sim. Ele está tendo uma carga de trabalho alta? Ele está treinando mais do que teoricamente deveria? Ele está tendo muita lesão porque ele não está treinando bem? Sim. Entende? Uhum. Quantos atletas deu entrada no meu departamento? Quantas lesões eu tive num período, numa temporada? Por que eu tive esse número de lesões numa temporada? Sabe? Então assim, a gente a gente faz ainda toda essa parte de gestão, porque hoje eu sei que se alguém quiser saber alguma informação sobre... Já é estatística, né? Eu tenho todos os meus dados. Perfeito. Eu tenho todas as informações de todos os atletas. Eu sei que aquele atleta teve aquela lesão em tal mês, ele ficou tantos dias afastado. Né? E eu sei o quanto de custo aquilo gerou para o clube. Então assim, hoje o fisioterapeuta é muito mais um gestor de departamento, e aí tem o gestor de saúde e performance, enfim, mas do que fisioterapeuta propriamente dito. Porque assim, se a gente for pensar ao pé da letra qual é a função do fisioterapeuta, é reabilitar. Isso é o nosso papel, né? Mas no esporte, e não só no esporte, Mari, mas da população em geral, mas aí, a gente está falando muito da parte esportiva aqui, obviamente, porque é a nossa área. Se eu estou reabilitando é porque algo está errado. Se eu estou reabilitando é porque os atletas estão se machucando. Então, o fisioterapeuta hoje, ele que trabalha apenas com reabilitação no seu departamento, é porque algo está errado. Uhum. Porque eu não quero reabilitar. Eu tenho que pensar em performance. Eu tenho que trabalhar para que o atleta ele performe e não reabilite. Era isso que eu ia comentar. A gente está falando aqui de profissionais de atletas já renomados, enfim, clubes, profissionais de fato. Mas, e vamos para esses corredores hoje. Corrida aqui em Recife está no auge, né? Está todo mundo aí super interessado nas corridas. E muita gente está começando a procurar, pelo menos me procuraram muito para saber, pô, Mari, me indica aí um fisioterapeuta, porque eu estou correndo e estou sentindo dor aqui, dor ali, porque eles estão indo além de uma atividade que o corpo estava acostumado, que né? Não é saúde mais, então, já é performance. Isso. E aí precisa desse profissional para estar orientando e tudo isso. Então, até para essa
área, né? Eu acho que as academias hoje, eu digo academia, mas clínicas mesmo de fisioterapia, porque aqui tem algumas bem interessantes. E aí o fisioterapeuta junto desse exercício, né, dessa academia, desses profissionais, educadores físicos, para estar preparando esse pessoal. Então, não só, assim, vamos falar, poxa, eu vou começar agora, eu não vou chegar num clube, né, de futebol. Mas aí tem toda essa preparação e hoje em dia o esporte está muito em alta. Então a gente consegue ter esses pacientes, né, a gente consegue fazer essa educação, essa conscientização de quando a pessoa precisa se preparar para estar nesses esportes. Né? Isso é tão importante, Mari, porque, por exemplo, a SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, ela mudou no seu estatuto para mudar o nome. Porque hoje é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física. Por quê? Porque quando se falava pensava só em alto rendimento. E hoje nós temos os praticantes de atividade física regular. Vamos pensar naquele cara que começa correndo 5 km, aí daqui a um mês 5 km fica fácil, ele quer correr 10. Daqui a um mês 10 fica fácil, ele quer correr 21 e eu ainda estou nos 2 km, né? Mas tudo bem. Então o trabalho do fisioterapeuta para esse praticante de atividade física é fazer com que ele consiga continuar realizando sua atividade física da melhor forma possível. Porque ele deixou de fazer uma atividade física como promoção de saúde e passou a fazer uma atividade física que pode gerar uma lesão, entende? Sim. Então são coisas assim, e eu falo assim, o esporte de alto rendimento, ele não leva a saúde, ele leva a doença. Então cabe a nós profissionais do esporte promover para o atleta as melhores condições possíveis para que ele continue performando e realizando sua atividade física. Porque eu falo por mim, hoje eu realizo atividade física todos os dias. Eu corro todos os dias 5 km. Eu não me machuco. Por quê? Porque eu não aumento a minha carga. Então assim, eu não quero performar, eu quero me manter saudável. É importante também você ter esse respeito com o seu próprio limite. Claro. Né? Então assim, eu sei o que é que eu quero. Mas assim, eu sei também que as pessoas querem buscar sempre algo mais, são desafios. Aí eu quero correr uma maratona, eu já fiz isso também. E eu vi que aquilo dali foi super prejudicial à minha saúde, eu não quero mais aquilo, entende? Se eu quisesse continuar com aquilo, eu ia ter que preparar o meu corpo para isso, né? Então hoje o fisioterapeuta esportivo, ele não pensa apenas no atleta de alto rendimento. Ele pensa naquele atleta que realiza uma atividade física regular e que quer se manter saudável, sem se machucar, né? Então é aí onde você tem um grande mercado de trabalho a ser explorado. Porque você está falando apenas de corrida de rua, mas você tem hoje corrida de rua, crossfit, beach tennis, né? Que todo canto agora tem. Beach tennis, lá nos Emirados jogam muito pádel, né? Que é tipo um tênis, sendo que numa quadra menor, enfim. Mas o mecanismo é o mesmo, é esporte de overhead, enfim, sabe? Então assim, essas pessoas, elas querem continuar realizando a sua atividade. É aquele peladeiro que joga uma vez por semana, né? Que quer continuar jogando. Então eles procuram hoje profissionais que entendam isso, que possam dar melhores soluções para que eles continuem realizando aquela atividade física deles de uma forma regular. Então o fisioterapeuta esportivo hoje, ele tem que pensar para além do alto rendimento, ele tem que pensar em promoção de saúde para a grande maioria da população. Entende? E tomara que aumente mais, né? Tomara que esse povo realmente tenha consciência de que tem que fazer exercício físico, longevidade, saúde. A gente está precisando do povo bem direitinho. Exatamente. Ô Bruno, e diz aí um recado, uma mensagem para o pessoal que está começando agora, porque você realmente se tornou assim mais do que um professor, né? Mais do que um incentivador. Eu acho que hoje em dia o pessoal olha e diz assim, poxa, eu quero chegar a ser um Bruno Gilberto. Hoje você realmente conseguiu, né, se tornar um ícone para quem é da área e não só da área da fisioterapia, né? Foi o que estavam comentando muito lá no encontro de especialidades que teve, né? Justamente tem um episódio especial em relação a esse encontro promovido pelo Instituto Paiva. E é unânime, gente. Todos os profissionais que tiveram a oportunidade, que conhecem Bruno, que trabalharam com Bruno, fala da unidade de Bruno, do profissionalismo, né, desse olhar realmente além de paciente, além
de esporte, ele realmente tem uma visão muito grande, principalmente acho que da própria formação dele, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, né? Então, quem tem o privilégio de acompanhar Bruno sabe disso. E aí você deixou uma mensagem muito massa lá no encontro, lá no congresso, eu achei fantástico. Por favor, repete aqui pro pessoal. Dani, desculpa, você falou do Instituto Pago. Tudo bem. Se eu tiver alcance dela, tá ótimo. Eu acho assim que não existe uma receita de bolo para você conseguir performar na tua carreira profissional. Acho que uma receita não existe. E obviamente cada um vai trilhando o seu caminho, né? Mas acima de tudo, Mário, eu acho que primeiro, você precisa saber onde você quer chegar, né? Você precisa saber aonde que você quer chegar e para isso, obviamente, você precisa ter um planejamento, ter um plano para isso, né? Então, estudar, obviamente, faz parte desse processo, né? O processo de educação continuada, ela vai fazer diferença na vida de qualquer pessoa, né? O conhecimento é algo que ninguém tira e, consequentemente, isso vai te levar a um degrau mais alto, né? Sem dúvida. Mas, para além disso, né, eu acho que existem algumas coisas que faz diferença na carreira de qualquer pessoa, na carreira profissional, assim, velho. Aí eu vou falar muito por Bruno, né? Assim, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, né? Eu tenho um conhecimento, né, de que tudo na minha vida ele tem um plano a ser seguido e esse plano ele é feito por Deus, né? E eu vou guiando, eu vou seguindo esse plano, né? Então eu tenho muita fé de onde que eu posso continuar chegando, mas a partir do plano que está sendo trilhado para a minha vida. Eu não faço nada sem ter uma orientação superior, né? Então isso para mim é uma coisa. A outra coisa também acho que é respeito, né? Independente do nível social, independente de onde você chegou, independente com o que eu estou lidando, eu preciso respeitar acima de qualquer coisa todas as pessoas que estão ali ao meu redor, né? As pessoas que trabalham comigo, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? Então isso também faz parte. Outro ponto importante é você ser grato pelo que você tem hoje, né? Eu sou muito grato e eu agradeço todos os dias pelo simples fato de acordar e de ter a oportunidade de ir trabalhar, né? Com certeza. Eu sou muito grato a Deus por isso, né? A nossa profissão, obviamente, ela requer uma resiliência muito grande. Nós precisamos estar sempre trabalhando muito para estar buscando algo, né? A nossa profissão ela exige muita resiliência e paciência, porque nada vai acontecer da noite para o dia, né? E eu falo assim, todo mundo vê apenas o bônus, isso, mas ninguém vê o ônus que você pagou. Quer o sucesso sem passar pelo processo. Exatamente. Né? Essa semana eu estava vendo até um post lá no Instagram de que todo mundo curte quando tu posta uma foto na beira da praia, né, aproveitando aquele momento ali, e que todo mundo acha que a tua vida é aquilo, e que não é, porque para você chegar ali, para que você ter aquele momento ali, você batalhou bastante para poder ter aquela oportunidade de usufruir daquele momento, né? Então todo mundo está vendo ali o bônus, mas ninguém está vendo o ônus. E hoje, mas assim, eu vejo que o imediatismo ele atrapalha muito as pessoas, né? As pessoas querem, os alunos, eles querem se formar e ser Mário Montarroios, ser Bruno Gilberto, entende? E não é assim que funciona, pô. Não é assim. Eu queria trabalhar com futebol desde que me formei, mas eu só fui trabalhar com futebol e fazer o que eu quis fazer enquanto acadêmico 13 anos depois de formado. 13 anos, ou seja, o que foi que eu fiz nesses 13 anos para conseguir ter essa oportunidade lá? Né? O que é que eu construí? Né? Então o imediatismo ele atrapalha muitas pessoas. Então assim, se a gente pode deixar algum recado para os alunos aqui, respeitem o processo. Respeitem o processo. Né? Continuem trabalhando, continuem estudando, sejam resilientes, porque isso faz parte do processo. E principalmente, saibam onde vocês querem chegar. Né? Obviamente, nem todo mundo vai chegar.
Sim. Né, mano? Eu estava vendo, aí vamos pensar na natureza. Eu estava vendo a semana passada que teve o nascimento de mais de 1000 tartaruguinhas. Daquelas 1000, acho que vão conseguir chegar lá, né? 10 sobrevivem. Entende? Faz parte do processo. Se na vida, a lei de Darwin, ela prevalece, é uma seleção natural da espécie. Então, assim, a gente tem que tentar se manter, né, num nível de exigência alto para que a gente possa sobreviver. Isso faz parte do processo. Então, eu continuo tentando me manter ativo, eu continuo estudando, eu continuo me preparando, eu continuo pensando em algo maior para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. Eu continuo trabalhando para promover algo melhor sempre para a minha família, para os meus filhos, entende? Então, é isso que me faz levantar todos os dias, agradecer a Deus por todas as oportunidades e seguir o meu plano. É isso, né? Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil você conseguir performar na nossa profissão, e assim como em qualquer outra profissão, mas se consegue desde que você tenha fé, respeito, gratidão, resiliência, paciência. Segue o plano. Perfeito. Tá vendo, gente? Nada é pra ontem. Vocês estão vendo a gente aqui com cara de novinho, mas é mais de 10 anos aí. 46 anos, gente. Mais de 10 anos de formados e a gente vai também se reinventando. Sim. E a gente vai, né, se melhorando. É isso, eu não podia deixar de trazer esse ícone, essa persona que é Bruno Gilberto. Muito, muito obrigada de verdade, viu? Que Deus abençoe ainda mais sua carreira, que você possa iluminar ainda mais os caminhos de outros que estão vindo através de você. Inclusive, quem quiser ser aluno de Bruno, encontra onde? Nós continuamos à distância, mas junto com o Lucas, né, nós continuamos a coordenação da pós-graduação em fisioterapia, traumato ortopedia e fisioterapia esportiva pelo Instituto Paiva, né? Então, assim, sem dúvida, são duas grades curriculares em que a gente tem os melhores professores, os melhores profissionais. A pós-graduação em fisioterapia esportiva é a única que tem a chancela da SONAF, então isso faz diferença também na tua... No próprio currículo. No teu currículo, né? Exatamente. Né? Então, assim, eu espero encontrar vocês, né, lá na nossa pós. Contem conosco no que for necessário. Né? Vou deixar o link aqui para vocês. Parece que tem uns cursos aí de 6 meses. Dani fez um negócio bem legal para ajudar aí o pessoal a manter uma formação de qualidade. Lá no Instituto Paiva você tem muitas possibilidades, né, de poder continuar esse processo de educação continuada, né? Então acho que é importante isso. E eu quero agradecer também mais uma vez, Mário, por essa oportunidade, né, de estar aqui conversando. Eu não sou muito bom de estar falando assim, não. Maravilhoso, vai ser top 5 aqui. Mas eu gosto muito de conversar sobre fisioterapia. A gente poderia passar aqui o dia inteiro falando, porque aí eu falo muito sobre isso, mas não tenho muito contato com câmeras, né? Mas assim, para mim é muito bom, é uma alegria muito grande e eu repito, assim, eu vibro muito com a conquista dos meus amigos, né? Vibro muito mais com a dos meus amigos do que com as minhas, né? Isso muito me alegra. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus alunos, que foram ex-alunos hoje, performando e trilhando boas carreiras com respeito, com ética e construindo a sua própria história, né? Então isso me alegra muito, né? E eu sou muito grato por estar aqui, por estar viver nesse momento aqui com você. Obrigada. Breve eu trago ele de novo, mesmo ele lá em Dubai, eu dou um jeito de chamar ele online, de repente fala lá com o Sheik, ele libera. Mas Bruno é super acessível, então sigam ele nas redes sociais. Vou deixar aqui também o link, com certeza ele vai responder todo mundo com muita alegria. E ele é uma simpatia, de fato. Gente, muito obrigada. Eu acho que vocês adoraram esse programa tanto quanto eu e queria que continuasse um pouquinho mais também. Mas infelizmente a gente tem um tempo para voltar aqui no ar, né? Então, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.